Olá, pessoal, tudo bem? Já já a gente dá início à aula, tá? Só espera todo mundo entrar e a gente dá início na nossa aula.
Mais um minutinho, pessoal, já já a gente dá início.
Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, vamos lá para mais uma aula, né, de DaVinci Resolve, a nossa última aula aqui de correção de cor, da ferramenta. Bom, na aula passada a gente falou sobre os fundamentos dos nodes, né, como eles funcionam, como é a sua organização, como é que é a aplicação das cores primárias, tudo aquilo que a gente tinha como referência, né, nas aulas passadas através da psicologia de cores, como isso poderia ser aplicado. E a gente foi fazendo esses exercícios, né, durante as aulas e foi percebendo como essas aplicações são feitas, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esses exercícios. A gente vai passar por mais algumas etapas, né? Vai criar o padrão ali de cor estabelecido. E através desse padrão de cor estabelecido, a gente vai tentar definir uma paleta e através dessa paleta a gente vai fazer a finalização dessa correção de cor, né? E essas dicas, né, esses atalhos que são precisos serem feitos, a gente vai estar organizando e ajustando, tá? Bom, eu vou aqui abrir minha tela e a gente vai dar início a esse procedimento, tá? Um minutinho. Isso aqui abriu o DaVinci Resolve. Bom, vamos lá, propaganda charrua. Calma aí. Ok, vamos lá. Bom, essa aqui, né, é a paleta de cor que a gente definiu na aula passada. A gente foi fazendo as correções de cores, etapa por etapa, né? Então, hoje fica muito mais visível a potencialidade que a gente tem, né, a respeito desses parâmetros de correção de cor. Então, a gente foi observando como etapa por etapa teve uma certa influência, né, nessa paleta de cor até chegar a esse resultado final, né? A gente tinha um problema com o queijo, né, na sua composição central, na sua composição principal aqui da imagem, e através dessa composição central e principal aqui a gente conseguiu ver como faz total diferença esse tipo de organização, tá? Bom, agora a gente vai aplicar essas paletas, né, essas utilidades aqui para as próximas cartelas, e aí a gente vai perceber, né, que através dessa função que a gente tem de criar uma paleta de cor, a gente tem um referencial do que a gente usou, né, na principal cartela, né, no principal é, take, que vai desenvolver outras funcionalidades de cor no decorrer da nossa correção de cor. Bom, a gente criou uma paleta, né? A gente criou-se uma ideia, criou-se um parâmetro inicial ali de como poderia ser feita essa correção de cor. A gente estabeleceu alguns equilíbrios do vermelho, do amarelo, né? Dos objetos centrais. Então, assim, criando uma paleta, né, de cor, algo que eu possa usar em outros elementos, facilita muito e economiza muito tempo, né? Mas isso só é possível devido, né, à, à funcionalidade que, que os nossos arquivos têm aqui, né? Especificamente esses arquivos do qual a gente está trabalhando. Por quê? Porque esses arquivos foram gravados com a mesma câmera e foram gravados em um ambiente fechado, né? Um ambiente que tinha controle de luz, um controle de exposição, então a gente não teve tanta variação de luz, a gente não teve variação de objetos, então a gente está aqui trabalhando com o mesmo com a mesma composição, né, a todo momento, com a mesma faixa de luz, não tem alteração, não tem distinção, então a gente não tem diferenciações de exposições, então a gente está com o ambiente controlado, então é fácil da gente aplicar, né, esse tipo de paleta de cor. Então esse é o adendo que a gente faz aqui
ao aplicar esse tipo de sugestão, tá? Então, a gente vai fazer essa aplicação desses LUTs, só que vocês vão observar que também, pelo fato de ter um ambiente controlado, de ter um ambiente com a mesma luz, tudo, obviamente, na interação cromática, um reflexo, uma posição que a luz está refletindo, afeta o resultado também dessa iluminação. Então, vocês vão observar que ao colocar uma paleta de cor, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? E aí a definição e a composição que a gente estabeleceu os nodes nos facilita fazer essa correção de cor, porque a gente vai diretamente onde o problema está, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é feito. Mas, né, caso a correção de cor que vocês forem fazer, do material que vocês forem fazer, não tiver esse tipo de configuração, né? Não tiver cartelas de correções que são os mesmos arquivos, que são da mesma câmera, que são gravados em dias diferentes, em horários diferentes, é uma outra dinâmica a ser feita. Obviamente, o seu LUT não vai se adequar, a sua cartela não vai se adequar àquela que você está tentando aplicar. Então, através disso, é importante a gente ver e entender o fluxo de trabalho para poder mensurar, para poder passar uma noção de tempo do quanto serviço a gente vai ter aqui ao produzir essa correção de cor, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona isso, tá? Obviamente, né, a gente vai passar de um jeito um pouco rápido até, mas enfim, é só para vocês terem uma noção de como a gente pode economizar tempo, de como é que a gente pode fazer o material de uma forma diferente. Depois eu vou entrar em outros quesitos de correção de cor e aí vai, tá? Bom, mas aqui, ó, tá vendo que quando eu terminei a minha finalização de cor, né, automaticamente eu cliquei aqui, ó, no Grab Still, tá vendo? Ao clicar esse Grab Still, eu vou estar tirando, né, do meu Still as informações que eu usei nele. Obviamente, ao clicar nessa outra imagem que não tem uma correção e eu passar simplesmente o mouse em cima, eu vou ter essa aplicação desse Grab Still nesse outro node, né? Então, se eu fizer isso, clicar em cima e arrastar para cima da imagem, ele já puxa os parâmetros anteriores ali que meu clipe já tinha. Então, eu já tenho uma padronização de imagem estabelecida por esse estilo, por esse grab, por essa paleta que já foi definida, tá? E aí eu posso vir aplicando os clipes para ver se esse destaque acontece, né? Então a gente pode observar que o queijo que a gente definiu está amarelo, então as definições de nitidez estão muito bem estabelecidas, né? Então eu venho aqui, ó, coloco, e aí eu já comecei a ter um problema aqui, né? Porque o meu light está muito forte, então, olha, eu já vejo que as aplicações, elas vão tendo uma relação interessante, né? Mas provavelmente não tenha que mudar ali, mas só para vocês terem noção de como fica muito mais prático, né, fazer esse tipo de correção de cor. Olha só como é que ficou, muito interessante. Vamos olhar aqui como é que ficou esse aqui, bacana demais, ó. Vamos olhar essa, ó, já tivemos um problema aqui de amarelo aqui, então a gente talvez tenha que solucionar isso. Vamos observar. Aplicando. Problema de amarelo aqui. Problema também de amarelo ali. Sem nenhum problema aparente. Nenhum problema aparente naquelas duas imagens, mas só para vocês terem noção de como uma boa definição, como uma boa correção, inicialmente, uma boa escalonização desses elementos de node, de color grade, color correct, amarelo, vermelho, isso pode ser estabelecido caso você tenha, né, uma, uma organização desse material, tá? Então, ficou bacana, bacana.
Bacana. Olhando. Aqui a gente tem um problema sério aqui do amarelinho, tá vendo? Estourou aqui em todos os aspectos. Por quê? Porque talvez essa exposição esteja um pouco mais baixa e ao subir a saturação de cores, né, a nossa cor pode estar um pouco comprimida e desajustou essa equalização, né? Bom, ficou legal. E ó, a mão dele, tá vendo? Ficou muito diferente da mão dele em outros setores, então talvez a gente tenha que corrigir isso. Mas vocês podem perceber que a estética, né, ficou muito diferente, então vamos lá, o amarelo. Vamos lá. Então, pessoal, agora que a gente fez todo o processo, né, de aplicação desse look, a gente percebe uma diferenciação, uma variação aqui muito grande desse material. Vamos observar como ficou, né, esse resultado e elencar os que a gente precisa fazer alteração, tá? Até agora tranquilo, nenhum problema vigente. Aqui a gente tem um amarelo um pouco distorcido, então a gente vai pegar e escolhê-lo aqui para poder fazer uma correção. Então, vou aplicar uma cartela, uma informação aqui para poder fazer correção. Calma aí, botão direito. Calma aí, deixa eu colocar. Opa. Bom, cadê as informações, né? Generate, generate. Marks. Ok, eu vou colocar um mark aqui um pouquinho diferente nesse clipe, tá vendo? Vou colocar um marker com, não sei, talvez um vermelho, né? Vou colocar um laranja aqui, que são os clipes que precisam passar por alteração, tá? A gente tem um pouquinho do amarelo estourado aqui, vou colocar aqui um laranja. Aparentemente nada. Um pouquinho do vermelho estourado? Vamos colocar, para a gente passar por supervisão. Um pouquinho, talvez. Vamos colocar aqui. Bom, a gente tem o abacaxi, que está com um pouquinho ali do amarelo estourado. Esse abacaxi também tem que passar por uma correção, e está com um pouquinho do amarelo estourado. Aqui totalmente estourado, então vamos selecionar. Aqui está normal. Normal.
a mão dele está um pouquinho, acho que está com excesso de vermelho ali. Aqui, ó, já dá para ver no gráfico que está com excesso de vermelho também nas duas imagens, tá vendo? A gente já consegue observar esse desequilíbrio aqui latente. Então, essas três imagens aqui já podem vir com certeza para supervisão. Vamos lá. Tipo color. 4 imagens, né? Que se a gente tiver um LUT ali bacana, a gente já resolve numa tacada só, né? Eu acho que a imagem predominância está bem vermelhada, né? Eu acho que o reflexo ali começou a puxar para o vermelho bastante. Então, beleza. Então, vamos ali direto no problema, né? Que é o problema dessas correções aqui. Então, a gente vê que tem um excesso de amarelo ali, né? Então, facilmente a gente consegue identificar através dos nossos, né, pontuadores aqui, onde é que pode estar ocorrendo esse excesso, né? Então, a gente tem o amarelo do queijo. Então, a gente tem dois tipos de amarelo. O amarelo central, né, que seria que vai controlar os tons mais a menos de amarelo, e o amarelo específico, né, que é aquele onde a gente tentou fazer o ajuste do queijo. Bom, nesse tipo de composição, talvez porque a luz esteja batendo de um ângulo diferente, o reflexo daqui dali pode estar tendo uma interação cromática com o verde, ou com o vermelho, ou com o próprio amarelo da primeira posição que a gente tem aqui, esse amarelo pode, de alguma forma, estar estourando, né? Então, a quantidade de amarelo que tinha na primeira cena talvez seja menor, né? E aqui seja maior, e aí essa soma de alterações pode ter resultado nesse tipo de saturação excessiva. Mas isso aqui a gente consegue arrumar facilmente. Então, observando esse tipo de situação, né? Se a gente tiver mais dúvida ainda, né, para descobrir onde é que está essa amarela, a gente pode clicar aqui e ver onde é que está tendo esse reflexo excessivo. Mas a gente pode simplesmente mexer na saturação, né? Ou no booster, né? Ou alguma coisa que esteja ali referenciando esse amarelo a esse tipo de excesso, né? Então, vamos olhar, talvez o contraste, não. Saturação, nem tanto. Não sei se seria a saturação nesse caso aqui. Vamos ver se é o shadow. Não, não é o shadow. Vamos olhar. O booster. Estou com o booster aqui. Ajudou um pouquinho. Vamos mexer. Aqui. Bom, a gente tirou o excesso que estava ali, né? Então, aqui não temos problemas. Vamos para o próximo patamar. Aqui a gente já tem, né, um excesso novamente. Então, o que que eu vou fazer para mostrar? Vou diminuir mais um pouquinho essa saturação, porque eu acho que está. Acho que não é nem a saturação, viu, gente? Eu acho que é o rio ali da imagem que está afetando, porque eu estou pegando um pouquinho a mais de luminância. Calma aí. Ó, tá vendo? Então, tá. Deixa eu ver se a gente pede. Vamos tentar descobrir o que que é aqui, né? Vamos lá, saturação. Um pouquinho menos saturação, né? Vamos pegar um Grab Studios aqui de uma versão nova, né? Vamos tentar aplicar a esse novo clipe aqui, né? Bom, a gente teve uma redução, um pouquinho, né? Uma redução desse amarelo, então a gente conseguiu suavizar isso aqui. Então, usamos um problema que estava acontecendo na imagem anterior e solucionamos um problema que está acontecendo na imagem superior. Então, a gente economizou um tempo aqui de correção de cor, do qual teria que fazer aqui manualmente, a gente corrigiu aqui já utilizando um Grab Steel, tá? Vamos para um próximo exemplo, que é esse aqui do vermelho. Então,
a gente consegue observar que, ops, a gente consegue observar aqui o vermelho, né? Que é o que está dando essa excessividade de cor. Então, a gente está estourando aqui o vermelho de um ponto que a imagem está saindo do patamar de cor, né? Já está estourando, o vermelho já está vindo para uma superexposição. Então, o que eu posso fazer? Já identifiquei que é o vermelho, tirei a camada e percebi que é esse tipo de problema. Venho aqui nas minhas cores primárias, observo o que é que está vindo. Então, possivelmente esse Color Booster está me dando um efeito muito grande. Então, eu posso tirar aqui, por exemplo, no meu gain, né, ou na minha gama, eu posso reduzir ali algum patamar. Exemplo, no meu offset, não. Ops. Colocar zero no meu color booster, né? Vamos mexer ali no meu, não. E, bom, vamos ver como estava antes e como está agora. Então, o meu vermelho já se solucionou aqui. Talvez aquele grab steel funcione por um segundo, talvez funcione. Vamos tentar ver. Vamos tentar observar. Bom, deu uma reduzida, tá vendo? E já conseguiu melhorar bastante o vermelho que estava aqui nesse patamar, nesse destaque, tá? Vamos lá. Pum, aqui. Vamos tentar aplicar para esse também. Vamos, deu certo. Né? Para esse também, vamos dar uma reduzida. Beleza. Tranquilo. Aqui a gente não tem tantos problemas com o vermelho, tá? Acho que não vai gerar tanto problema, não. Mas aí a gente entra no abacaxi, né? Então, o abacaxi aqui possivelmente tenha justamente o amarelo que a gente tinha falado. O amarelo, tá vendo? Por conversar com essa cor do verde, né? E essa equidistância ser essa cor amarelada mais opaca, né? Então, a gente tem esse amarelo sendo afetado, né? Que era o mesmo o amarelo opaco do queijo da primeira composição. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai vir diminuir, né, o booster dele, então não precisa ser algo assim, mas pode ser algo aqui assim, né, para não perder também todo esse amarelo do abacaxi, né? E diminuir um pouquinho da minha saturação, já melhora bastante. E aí o problema anterior do qual eu tive, né, posso fazer um grab steel na minha imagem secundária, eu tenho ele, eu posso simplesmente colar, bom, o meu problema foi resolvido. Só que eu tô com um problema, talvez aqui, de contraste, não é isso? Deixa eu observar, eu tô com algum problema aqui, eu não sei se é detalhe ou se é contraste, deixa eu entender. Ou é sombra, eu acho que é sombra, tá vendo? Vou diminuir, vou zerar o meu shadow. Então, na minha imagem anterior, vamos ver se eu tô com esse problema também. Zerei o shadow dessas duas imagens, né? Então, aqui eu tinha um problema de sombra. Então, na anterior, como eu consegui solucionar esse problema de sombra, vou aplicar nessa segunda imagem, né? Onde eu já solucionei também o problema de sombra que estava tendo ali do amarelo em si. A gente tem uma tonificação a mais para o amarelo, mas reduz e elimina essa sombra que estava incomodando antes, né? Bom, a gente já resolveu o quê? 24 cartelas usando simplesmente o Grab Steel, tá? E aí a gente tem aqui uma outra situação, que é essa situação aqui da carne, né? Que a gente tem a mão avermelha também, né? Então a gente tem uma mãozinha mais avermelhada, né? Aqui nesse ponto, e a gente quer solucionar essa mãozinha avermelhada aqui, tá? E aí a gente vem observar ali, ó. Vamos tentar identificar. Bom, é justamente onde a gente está com o problema, né? Então, o que poderia ser essa mão vermelha aqui, né? A gente pode vir no Cooler Booster, tentar identificar. Só que se a gente tirar a cor toda do Cooler Booster, talvez a gente, né, perca um pouquinho dessa informação. Vamos, né, reduzir aqui até o 2 para a gente ter um pouquinho de informação. Só que eu vou tentar ajustar eu vou tentar ajustar aqui o meu vermelho como um todo, né? Porque eu acho que está um pouco desequilibrado do contexto todo da imagem, né? Então, eu vou
diminuir esse meu vermelho. Não. Vou tentar diminuir esse meu vermelho numa totalidade, né? Só que aí eu perco toda a discrepância dessa cor, né? Não, acho que não vai rolar por aí. O que que eu vou fazer? Eu vou mexer no meu color grid do vermelho. Talvez eu consiga. Não, acho que eu vou mexer no meu color correction mesmo. Deixa eu ver aqui. Color transform aqui. Talvez no gama do meu color correction eu consiga fazer isso. E eu dei um key pro meu azul ali, tá vendo? E aí eu possa vir novamente e dar um booster, talvez, no meu vermelho, tá? E aí eu faço esse equilíbrio aqui. E aí eu tenho uma segunda imagem que está com esse mesmo problema. Então, eu vou pegar esse Grab Steel, a imagem anterior que eu fiz, e vou aplicar nela, né? Então, eu tenho exemplo aqui, o mesmo problema. Se eu aplico, ó, bom, eu já resolvo o problema da minha mão vermelha. Ó, aqui, ó, detalhes aqui, ó. Bom, eu já resolvo o problema que eu tinha ali da exposição alta do meu vermelho, tá? Vamos olhar aqui, outras imagens. Eu acho que a gente não vai ter mais informações em imagens com esse tipo de problema, né? Bom, terminou de fazer esse tipo de procedimento, a gente tem uma parcial, né, resolvida na minha correção de cor. Então, eu tenho aqui o processo de definições muito bem estabelecidas na minha correção de cor, tá? É... Beleza, eu tenho aqui o meu primeiro take. Vamos para o primeiro take. Após finalização parcial de uma correção de cor propriamente dita, a gente ainda fica com resquícios de uma gravação que seria essa base documental de uma gravação. Então, a gente ainda fica com um aspecto, né, com uma estética de que esse filme foi gravado, né, que esse filme passou por uma correção, mas ele ainda tem uma estética de uma gravação. E aí, dentro da publicidade, dentro do cinema, a gente tenta eliminar esse aspecto, né, 100% correto da correção de cor, esse aspecto 100% bonitinho, né? Eu acho que a palavra também não seria essa, mas eu acho que a gente tenta estetizar a imagem, trazendo uma característica que não seja default, né? Que não seja padrão ali da captação. E a gente vai tentar estabelecer isso através, né, de um tinte, através de uma pintura, através de um molde, através de um clima que aquela imagem pode representar. Então, todo filme tem esse aspecto, toda propaganda, né, televisiva tem esse aspecto. A gente reduz esse tipo de aplicação quando a gente parte para o broadcast, né? Que geralmente no broadcast a gente não tem tempo suficiente para fazer esse tipo de aplicação estética, né? Porque geralmente as filmagens já vêm da câmera, a gente já edita, já faz um tratamento de cor básico, né? Usando um balanço de branco e aí vai. Porque o intuito é velocidade e não essa aplicação estética, tá? Mas documentários têm esse tipo de abordagem justamente para você ter uma memória visual daquilo que está te representando e o que aquela representação de cor pode trazer à sua percepção quando a gente está tentando ver algo, quando a gente está visualizando algo. E aí eu vou tentar aplicar um tinte que tenha essa ideia por trás dessa fundamenta dessa ideia que o clipe tenta fundamentar, que é essa ideia de algo orgânico, fresco, né, natural. Então a gente vai usar uma paleta um pouco puxada para o verde, que é o elemento principal da nossa imagem. Então a gente vai usar, né, a cor que a marca representa para poder puxar para a gente ter uma estetização dessa imagem, tá? E aí eu vou usar sempre no final, porque eu acho que é onde a gente consegue estabelecer isso de uma forma legal, porque a gente já fez todos os elementos de equilíbrio que uma cor precisa ter, né? E aí a gente pode criar um padrão simples aqui, adicionando node e correct da mesma forma, né? Colocando ele na nossa linha e nominando ele como tint, tá? Vamos nomear ele como tint. E aí, nessa nomeação dele como tint, eu posso sim fazer uma brincadeira aqui na minha gama, né? Eu posso simplesmente puxar os tons, todos os tons, né? Aqui
para o meu verde. Ou eu posso vir no meu gain, né, e fazer esse tipo de correção, que eu acho que é mais vantajoso, né? Mas, óbvio, vou usar todos os elementos do gain, né? Mas eu acho que o principal que deve ser mexido aqui é esse gain, tá? O gain, a gente só fez uma leve puxadinha, então a gente já esverdeou esse clipe o suficiente, tá vendo? Esses tons medianos, eles vieram pro verde, então todas as camadas do meu RGB tiveram um verde um pouco, tiveram verde incluso em em seus ganhos excessivos de cor, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar esse tint como um padrão, né? Vou vir ele aqui, adicionar ele como um node serial, que seria, não vou adicionar ele como serial, eu vou clicar no node e adicionar ele como um shared node, né? Então ele vai ser compartilhado em outros locais sem perder a sua característica fundamental. Então, se eu quiser clicar aqui, ó, botão direito, né, shared node, tá vendo? E colocar, ele já vai ter o padrão estético já simplesmente adicionado em todos os elementos. Então, já vem ele como um padrão, já venho ele como salvo e eu já sei qual é o tom exato de verde que eu preciso aplicar nas minhas cenas. Então, já venho aplicando, ó, botão direito, Share the Node, ele já vem como um pattern, tá vendo? Como algo parecido com o Steel, com o Grab Steel, que eu vinha aplicando na imagem anterior, tá? E aí, eu tenho essa classificação final e essa ideia final, que é o nosso briefing tinha como objetivo, né? E aí, vocês vão perceber que fica com um clima muito mais cinematográfico, né? Nas nossas imagens, nas nossas produções. E isso é um recurso estético muito, mas muito usado em produções audiovisuais, tá? Vocês podem perceber, né, exemplo, numa propaganda da Caixa Econômica, a estética predominante, a composição predominante é o azul, tanto no seu figurino, tanto nos objetos em cena, tudo aquilo que está envolvendo a composição, ela tem essa pegada azul, e também, né, a película, a forma como o vídeo está reproduzido, ele tem esses elementos em azul muito forte. O Itaú com laranja, e aí vai, né? É o Santander com vermelho, e aí vai, cada um da sua estética própria, aplicando esse tipo aplicando esse tipo de efeito, tá? E isso ajuda a trazer unidade também para o nosso material. Então, vamos imaginar que a Charrua vai fazer mais 5 propagandas, né? Se eu tenho esse tint, né, num tom que estabelece esse mood, esse clima que a minha imagem tem, né? Isso não vai interferir tanto, exemplo, se minha outra propaganda for gravada num ambiente externo, se for gravada com uma câmera diferente, se isso foi gravado, editado em um software diferente. Então, já tenho um mood que define, né, aqueles elementos que eu estou visualizando com essa estética, né, com essa aplicação, visual muito bem definida. E aí a gente definiu isso como verde, que é a escolha, que a gente teve no nosso processo criativo, tá? Então, beleza, deixa eu adicionar em todos os elementos para poder eu exportar o arquivo e a gente começar a ter um outro debate sobre essa questão, tá? Vamos lá, botão direito, edit node, share node, ok, botão direito, share node, ok, vamos lá, botão direito, share node, botão direito, edit node, share node, botão direito, e share node, mas eles tipo, só para vocês terem noção de como é que isso é aplicado, tá? E como exemplo, a gente poderia economizar um tempo bastante se eu fosse entrar em paleta por paleta e fazer esse tipo de correção, tá? Vamos lá, share node, vamos lá. E isso me ajuda também a trazer uma unidade em alguns balanços, né, como balanços de branco. Então, a gente ajuda a ter esse equilíbrio de cor na imagem
de um jeito bem interessante, né? Porque a gente colocou o verde como uma camada, como uma camada, como a última camada, né, de interferência na minha cor, tá? Vamos lá, vamos lá. Mais 3 clips. E aí a gente vê como ficou o nosso vídeo final. Vou exportar e a gente vê como é que ele ficou já fechado, tá? Share note. E é por isso também da ideia de criar esse padrão e aplicar para todos, né? Porque eu já tenho, né, ele pronto. Então, muito mais fácil de aplicar no nosso trilha, né, de Node aqui. Perfeito. Maravilhoso. Bom, vamos imaginar que a gente terminou a nossa correção de cor, né? Olha como é que ficou a estética disso, olha como é que ficou a textura, né? Depois que a gente aplicou o verde, ficou, tipo, 1000 vezes mais bonito, né? Olha, então a gente tem uma correção de cor aprofundada aqui, de um jeito bem interessante. Bom, imaginando que a gente terminou a nossa correção de cor, né? Estabelecendo aqui, exemplo, sem o nosso shared node, sem o amarelo, sem o verde, sem o amarelo, de novo, né? Sem o vermelho, sem o color grade, sem o color transform, a gente vê a escalonada que a gente tem aqui, né? Do processo de identificação da correção de cor que a gente fez aqui no DaVinci Resolve, tá? Bom, imaginando que a gente terminou a nossa correção de cor, fez todas as aplicações necessárias, tudo aquilo que a gente precisava fazer na edição, a gente foi feito, então o nosso material está pronto. Qual é a última etapa a ser feita, né? Bom, a gente vai vir para um campo, que é um campo super interessante, que a gente falou lá atrás, que é as funções que o DaVinci Resolve tem de exportação, né? Bom, aqui eu tenho as principais vias, né, de exportação, as mais modernas do mercado. Então, a gente tem aqui uma exportação direto para o YouTube, direto para o Vimeo, direto para o Twitter, direto via Dropbox, né? A gente tem formatos de H264, H265, IMF, Final Cut, Premiere, Avid, Pro Tools, e aí vai, tá? Então, aqui eu tenho algumas facilidades que me ajudam, né, a encapsular esse arquivo e enviar ele, né? Bom, eu vou mexer no custom, que eu quero criar um material, né? Que, igual a minha proposta tinha falado, um material que fosse em 1080p, né, que fosse um material em Full HD e que eu pudesse, né, visualizá-lo de uma forma interessante e rodar pela internet. Então, aqui no meu file name, eu crio o nome do meu arquivo, né? E aí eu vou criar o nome do meu arquivo. Vou colocar aqui propaganda, underline, final, underline, chá, rua, tá? Gosto de colocar um underline para poder ter uma diferenciação e ficar uma forma mais organizada ali no meu diretório, tá? Vou escolher o local, tá? E aí o local entra naquela base que a gente tinha falado, né, do projeto do dia que a gente criou, e aí ter a ideia de aprovados e final. Então a gente tem uma pastinha lá organizada onde está toda a nossa nosso material, né? E aí aqui eu posso escolher os formatos, tá vendo? Eu tenho MP4, H265, eu tenho uma otimização para a internet. Então, exemplo, dependendo do local que eu for é, rodar esse material, já tem essa otimização. Então, eu tenho o H265, tá vendo? Que me traz alguns tipos de recursos mais interessantes, tá? É, bom, o formato que eu vou escolher, eu posso, né, definir como MP4, que eu acho que é o material mais abrangente que a gente tem. A resolução eu vou deixar como 1080. O meu frame rate eu vou deixar em 30, né, que é o mesmo do projeto, eu acho. A minha qualidade, tá vendo? Eu posso definir como a melhor ou restringir a 1000 kbps. Então, eu vou definir como a melhor, tá? O encode, tá vendo? Eu vou deixar esse encode na forma automática, mas tem como escolher a base, o principal ou em alta, tá? E aqui eu tenho alguns objetos como keyframes, tá vendo? Então, eu vou deixar isso como automático. E tem o frame reorder, que eu vou deixar essa opção também ativa. Que essas definições são aquelas definições que a gente tinha falado sobre espaços e ambientes que são estáticos, né, que não mudam.
Então, às vezes, vale a pena eu usar um desses tipos de recurso para diminuir o tamanho do arquivo, algo do tipo. Nesse caso, eu tenho muita imagem de movimento, muita alternância e muito detalhe. Então, obviamente, eu não vou mexer nesses parâmetros, porque eu quero a melhor qualidade que o meu objeto pode ter, tá? O aspect ratio, eu vou permanecer com square, né? O data level eu vou deixar no automático, mas eu tenho a opção de vídeo ou full, né? Então tem como eu estabelecer alguns parâmetros sobre isso. O color spec tag e o gamma tag tem como eu definir isso diferente na renderização. Isso vai acontecer caso os nossos, né, eu acho que não é o caso de hoje em dia, mas caso a gente tenha monitores que tenham representações diferentes ou espaços de cores diferentes, a gente pode fazer uma diferenciação aqui, né, ou uma conversão aqui, para que isso rode diferente em algum lugar. Mas não é o nosso caso, não é um caso atual, né? Hoje em dia é muito difícil você ter monitores que não acessem outros tipos de cores, ou que você vai fazer um tipo de color space tag, né, para algum outro ambiente. Isso pode acontecer caso você vá converter o material e isso vai ser usado para fazer uma correção e o material não foi corrigido ainda, né? Mas isso é só uma opção a mais que a gente pode ter caso a gente precise fazer uma modificação no gamma tag ou no meu color space tag, entendeu? Na hora de exportar. E isso vai diferenciar toda a alteração de cor que eu fiz aqui, tá? Aqui eu tenho aquelas opções, né, de data burn. Então aqui eu tenho bypass, então ele vai reencodar o máximo de cache possível que tem no meu material. Você pode colocar opções de usar as bits otimizadas para poder facilitar a renderização. Então ele vai usar o cache de renda de imagens, então ele vai forçar as imagens de alta qualidade, então ele vai forçar o debye de alta qualidade. Então você pode escolher essas informações caso você tenha a necessidade de um material muito, muito, muito em alta qualidade, né? Então ele tem aqui ideias de flat pass, né? Ele tem ideia de tag scripting, que é coisas que a gente não vai usar nessa situação, tá? Caso eu tenha subtitle, tem como eu colocar a informação e exportar esse subtitle em uma pasta diferente, ou um local diferente, ou na mesma pasta, junto com o arquivo. Isso vai estar lá diferente e separado do meu ficheiro, tá? E aí eu posso fazer esse tipo de escolha, né? É, e simplesmente mandar renderizar, né? E aí, ao mandar renderizar, me aparece aqui no canto, né, direito o arquivo fechado, encapsulado, esperando o start do render, né? E aqui, né, eu posso fazer alguns tipos de render, eu posso simplesmente conectar o meu arquivo na internet para poder ele ser exportado direto para o site, e aí vai, tá? Clicando no meu render all, tá vendo? Ele pede para salvar o arquivo, né? Clicando no meu render all, ele começa a fazer esse tipo de renderização, tá vendo? Vocês vão ver que é uma renderização super rápida comparada a outros softwares com o tipo de peso e qualidade que esse arquivo tem aqui em si, tá? E aí, porque ele está usando o render cache, está usando várias questões que eu fiz como opção que facilitam e auxiliam esse tipo de renderização, tá? Então, vamos ver como é que ficou, esperar renderizar e a gente vê e observa o material final, tá? Aqui embaixo, geralmente, é o tempo estimado de renderização, tá? Então, a gente está dizendo que é 40 segundos, 60 segundos. E aí a gente vai olhar como é que ficou o material final da nossa produção audiovisual em DaVinci Resolve, tá? Show de bola. Maravilha. Vamos lá, então. Salvei o projeto, vou fechar o arquivo e vou lá com você na minha pastinha onde é que eu salvei esse material. Então, backup, né?
Vamos aqui, edição, charrua, propaganda, charrua, aprovados, final. Aqui está o meu material, propaganda, charrua, final, tá? Vou dar um stop aqui e vou colocar em tela cheia para a gente ver como ficou esse material, tá? Já dentro das suas devidas projeções. Calma aí. Pá. Bom, pessoal, então a gente viu, conseguiu construir um clipe, né, durante esse workshop, todo esse período que a gente estava junto, a gente conseguiu criar, detalhar, mostrar como funciona toda essa ferramenta, toda essa dinâmica do DaVinci Resolve. Então, ali a gente estabeleceu um ritmo, viu a importância, né, que a correção de cor, viu a importância que é a edição de vídeo, viu a importância como é organizar um arquivo, né? Porque hoje a gente, quando começa a fazer uma montagem ou algo do tipo, a gente não tem, às vezes, a necessidade, ou a importância, às vezes a gente não tem o atento, né? A gente não tem a atenção de observar como uma organização de arquivos, às vezes, faz uma diferença enorme, né? A gente viu como exportar o material em si, na sua finalização, além disso, quando ele está pronto, como a gente pode escolher as melhores configurações para que ele possa rodar. Então, isso foi falado nas primeiras aulas e a gente conseguiu aqui ver o detalhamento disso. A gente falou bastante, né, sobre a escolha das cores e a importância que as cores têm. Então, se a gente for observar o material que a gente fez, que a gente produziu aqui, o que ele era antes, o que ele virou depois e como isso conversa com a nossa marca, com a nossa cor. Então, no brief que a gente passou para vocês, lá tinha essa representação e a gente conseguiu imprimir isso no vídeo que a gente demonstrou aqui. E isso acaba trazendo riqueza, acaba trazendo um processo de comunicação. Então, a pessoa que nunca teve contato, né, ali com o produto em si, com tudo aquilo que ele pode observar ele pode observar ali no vídeo, ele consegue sentir, né, pelo menos um pouco do que a marca tenta representar com seus produtos, tá? Então, essa comunicação, ela é muito importante de ser feita quando a gente está criando qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de material, porque ela é uma comunicação visual. E essas interpretações visuais, elas precisam ter uma condução. E essa condução é feita através desses tipos de manipulação que a gente tenta fazer, através de um vídeo bem cortado, através de uma trilha sonora, através de um tipo de corte que tem um determinado ritmo. Então, isso impulsiona a pessoa observar, ver, ficar mais tempo ali nessa condução. E aí, uma imagem bem corrigida, né? Ela traz essa percepção de sabor, de estereótipos do que ali o vermelho tem, os arquétipos que o vermelho tem,
o amarelo, então o verde. Então, tudo isso, né, a gente denomina como composições, né? Essa composição geral, como se fosse uma orquestra mesmo, então a composição de cada instrumento, de cada elemento, né, fazem é, essa se tornam-se, né, conseguem tocar uma música, conseguem demonstrar, conseguem fazer as pessoas sentirem sentimentos, tá? E é por isso que tem uma complexidade essas questões, e isso acaba tendo um resultado muito positivo ou às vezes negativo em quem está observando, tá? Bom, antes da gente terminar a nossa oficina, né? Eu tenho não um desafio, né? Mas eu tenho uma coisa que eu gosto de demonstrar na última aula, né? A capacidade, né? Que o Da Vinci Resolve acaba tendo, né? É, nos dias de hoje, né? Hoje, a gente observa alguns desafios que essa ferramenta tem e o poder que ela tem de alcance, né? Um dos exemplos de poder de alcance que essa ferramenta tem é justamente essa aqui, que é um desafio legal de se fazer, quem tiver tempo, vou colocar esse exercício lá no Google Drive. Mas, enfim, aqui a gente tem uma alteração total, né, do nosso carro, né? Então, exemplo, esse carro ele era vermelho ou ele é azul, né? Então, a gente consegue alterar elementos iguais a esse. Então, o objeto principal que tem ali nossa composição, a gente consegue mudar essa cor, né? Diferenciar essa cor, e isso nos parece muito natural, tá? E aí, usando o mesmo processo que a gente falou lá atrás, uso gota a gota, define, né, o que é vermelho, o que o resto do ambiente, definindo o que é vermelho, obviamente aqui eu consegui definir essa camada, esse layer, eu venho fazendo um gradiente, né, venho equilibrando os elementos de cores que estão ao redor do objeto principal, dei uma otimizada nesse céu, né, porque ele estava um pouquinho claro, então a gente tinha um azul muito um azul muito forte aqui na Lamborghini, e o azul do céu não estava tão né, interessante como o que está aqui embaixo. Então, a gente fez esse tipo de trabalho aqui. E aí a gente tem aqui o vermelho também, né? Que aí tinha do prédio lá atrás, lá no fundo. E aí, como último exercício, né? Eu vou colocar vou colocar lá no grupo para vocês, no nosso Drive, vai ser vocês tentarem transformar esse carro, né, com a cor que vocês querem, ou provavelmente para o azul, tá? E aí, depois eu vou mandar para vocês como é feito isso lá no grupo, passo a passo, mas só para vocês terem como objetivo e última aula, né, não ficar só aquela questão de terminou e vamos lá, mas tem um exercício para vocês fazerem caso vocês se sintam motivados, tá? Bom, deixa eu ver, eu acho que dentro da perspectiva que a gente tinha aqui dentro do DaVinci Resolve, eu acho que a gente conseguiu atingir todos os patamares, a gente conseguiu falar de todas as questões importantes que a ferramenta podia contribuir, a gente conseguiu ir um pouquinho além também, falar sobre edição, sobre montagem, sobre psicologia das cores, então eu acho que eu fico bem contente em poder passar todo esse conteúdo para vocês. Como eu falei na primeira aula, isso aqui é muito mais uma conversa, né? Muito mais uma troca de informações do que a aula em si, tá? Se a gente fosse aí destrinchar o Da Vinci por completo, obviamente ia precisar de muito mais tempo e muito mais informação, tá? Eu acho que a gente fica aqui por hoje. Hoje que eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, tá? E aí eu vou colocar o exercício para vocês lá no grupo, e aí vocês podem estar finalizando e a gente continuar a conversa, então trocando ideia lá a respeito de qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, espero ter ajudado vocês, tá? A gente fica por aqui. O nosso grupo vai estar sempre aberto para poder a gente trocar ideia, para poder a gente estabelecer um diálogo mesmo sobre audiovisual. Eu acho que o audiovisual é um grupo de pessoas do qual sempre tem a necessidade de ter conhecimento a mais e acho que isso é uma troca bem interessante. E é isso, pessoal. Eu acho que espero ter ajudado e encontro vocês em breve, no mais tardar, tá bom? Acho que é isso, sabe? Um abraço, Um até abração, meu mais, querido. Tudo de bom. beijo, até mais, amigo, um abraço. Falou.